Vamos dar início a este evento comemorativo dos 10 anos de existência da iniciativa Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal e temos muito gosto em vos acolher, em vos receber aqui na Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra juntou-se à Fundação para a Ciência e Tecnologia e à Universidade do Minho para organizar este dia que nós designamos como o Dia RCAP e que vai decorrer aqui no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra. E, portanto, já estamos aqui todos, vamos dar início. Num encontro, é um encontro que pretende reunir a comunidade científica para partilhar e refletir sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro do projeto. Assim, vou começar, temos os nossos convidados, a nossa sessão de abertura, vou começar por por convidar a usar da palavra a senhora professora doutora Ana Sanches, vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Deixem-me começar por cumprimentar o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, professor João Gabriel, a quem cumprimento também enquanto representante do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e a quem quero ainda agradecer a hospitalidade da Universidade neste dia de celebração. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente do Conselho Superior dos Institutos Politécnicos, professor Pedro Dominguinhos, obrigada também. Em nome da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, quero agradecer aqui a vossa presença nesta celebração dos 10 anos do RCAP, Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal. É com muito prazer que estou aqui hoje a celebrar convosco este projeto que congrega de tantas maneiras os múltiplos papéis da FCT junto da comunidade científica e académica. Deixem-me aqui hoje, e através do projeto RCAP, olhar um pouco para cada um destes papéis da FCT. Se calhar aquele papel que vem mais rapidamente à nossa cabeça é o papel de financiador, e o papel de financiador da FCT está também presente no projeto RCAP, sem dúvida. Está presente mas o estar presente significa que a infraestrutura e os serviços de RCAP que existem há 10 anos existem e continuam a existir porque houve e continua a existir o entendimento de que este é um serviço público que deve ser prestado para preservar e disponibilizar as publicações científicas das instituições portuguesas em acesso livre e aberto. De facto, ao permitir centralizar um serviço que se considera necessário, o RCAP permitiu fazer face a diversas restrições que existem nas instituições científicas e académicas, deixando que se concentrem naquilo que é a sua missão. Mas este não é o único papel da FCT e também não é certamente o único papel do projeto RCAP. O RCAP é também um bom exemplo do papel da FCT como facilitador. Este foi, aliás, um dos objetivos traçados para o projeto RCAP há 10 anos atrás: facilitar a gestão e o acesso à informação produzida em Portugal. Mas o RCAP é facilitador também pela forma exemplar como reuniu uma equipa, e eu quero desde já aqui saudar a Universidade do Minho na pessoa do professor Eloy Rodrigues, pela criação e manutenção de infraestruturas, pela criação e manutenção de uma rede de instituições que reúne hoje mais de 130 instituições de ensino superior, criando uma verdadeira comunidade de práticas. Mais importante ainda, pela criação de uma rede de pessoas que trabalham em verdadeira partilha e a quem eu só posso agradecer todo o trabalho e disponibilidade para a consolidação do RCAP e a disseminação do acesso aberto. E o RCAP é ainda facilitador quando impulsiona novas e melhores práticas de acesso aberto, quando serve de instrumento de suporte ao cumprimento de regras, como o depósito legal de teses e dissertações, ou o cumprimento de políticas de acesso aberto da própria FCT ou de outros financiadores, como a Comissão Europeia. O RCAP exemplifica ainda o papel da internacionalização. Desde logo porque o projeto RCAP é uma ferramenta diplomática instrumental na exportação da ciência portuguesa. Mas também porque o RCAP permitiu, desde o início, integrar Portugal num conjunto de iniciativas internacionais, e este foi também um dos objetivos iniciais do RCAP, iniciativas como o Open Air ou, mais recentemente, o La Referência. E, além disso, o próprio RCAP tornou Portugal numa referência internacional no tema dos repositórios e do acesso aberto. O RCAP é ainda um bom exemplo do papel que a FCT deve assumir de auscultar as necessidades da comunidade científica. Em 2008, o RCAP não surge da FCT, nem de nenhuma das instituições que hoje a integram, surge de um grupo de trabalho do CRUP que propõe a criação de um meta-repositório nacional, a ideia acolhida pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia.
Esta auscultação da comunidade continua hoje presente no projeto do RCAP e está presente nas melhorias dos serviços que vão sendo introduzidas, que são adaptadas às necessidades da comunidade e disponibilizados de forma mais rápida, eficiente e sustentada. E este papel está também presente no próprio modelo de governação do projeto RCAP. O RCAP é também um exemplo do papel de serviço à comunidade, desde logo pelos seus objetivos, a preservação e a disponibilização da informação, aumentar a visibilidade, a acessibilidade, a difusão de resultados da atividade académica e científica dos investigadores portugueses, mas está também presente nos serviços que o RCAP presta, desde os mais visíveis, como o serviço de alojamento de repositórios institucionais ou o repositório comum, aos mais discretos, como o validador ou o helpdesk, ou os mesmo invisíveis para a maioria, como as múltiplas melhorias que vão sendo introduzidas e que permitem tornar o serviço cada vez melhor. E apesar do foco do RCAP ser na gestão das infraestruturas e dos serviços eletrónicos, o projeto abrange também outras dimensões, como a promoção e a formação junto da comunidade, quer para a própria utilização da rede de repositórios, quer de uma forma mais lata para a disseminação do acesso aberto. Mas o papel da FCT e do projeto RCAP não se esgota na comunidade científica, e o RCAP é também um exemplo do papel de serviço à sociedade, porque o acesso aberto não se esgota na ciência, não se esgota nos investigadores, tem um serviço para além disso. Esta ideia de ciência aberta que pretende levar o conhecimento científico a todos e também a construção de uma oportunidade para que a comunidade científica saiba mostrar a relevância do seu trabalho junto da sociedade. Acredito que outros tantos projetos que, entretanto, foram surgindo e foram sendo desenvolvidos na FCT, em particular os projetos da Unidade de Computação Científica, projetos como o Ciência Vita ou o Study and Research in Portugal, para falar apenas dos mais recentes, têm encontrado exemplo e inspiração no projeto RCAP, da importância de uma visão, à necessidade de um modelo de governação claro, que define metas, sem nunca esquecer a importância de envolver aqueles que sabem fazer e aqueles que podem tirar partido de um serviço, seja ele qual for. Quero aproveitar esta ocasião para felicitar todas as pessoas que ao longo destes 10 anos sonharam, criaram, mantêm e fazem acontecer o RCAP, todos os dias, desde a equipa mais diretamente envolvida nas infraestruturas e serviços, a todas as pessoas que colaboram connosco e que dão a conhecer o RCAP nas suas instituições, a todos os investigadores que depositam as suas publicações, o RCAP tem hoje mais de 500 mil registros, e a todos os utilizadores que no mundo inteiro fazem downloads destas publicações e que por isso ficam a conhecer um pouco melhor a ciência que se faz em Portugal. Que este seja um dia de celebração e que seja também o princípio de novos desafios, que o projeto RCAP continue a servir-nos de inspiração. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras. De seguida, vai usar da palavra o professor Dr. Pedro Dominguinhos, presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, e que aqui se encontra na qualidade de presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra. É sempre um gosto estar em Coimbra e estar na Universidade de Coimbra e, portanto, qualquer desculpa serve para vir a Coimbra. E, portanto, é com um gosto enorme que aqui estou. Cumprimento também a professora Ana Sanches, vogal da Comissão Diretiva da FCT. Cumprimento todas e todos os colegas, professores, investigadores, funcionários e permitam um cumprimento ao professor Eloy Rodrigues, também um dos principais promotores desse projeto e que é sempre, eu diria, um entusiasta, conjuntamente com outros, também do RCAP. Estamos aqui hoje para celebrar 10 anos desta iniciativa, eu diria, de uma excelente iniciativa. E, portanto, a minha primeira palavra é de homenagem aos visionários, de homenagem a todos aqueles que na FCT, nas instituições, têm sabido manter o projeto, mas sobretudo fazer evoluir esse mesmo projeto, que eu diria que se constitui como um verdadeiro bem público hoje em dia. E tem sido um crescimento muito relevante que nós temos assistido de funcionalidades, de novas áreas e, sobretudo, enfatizava a preocupação de ir ao encontro das necessidades, quer dos investigadores, quer das instituições, mas também no público em geral. É um projeto que se está a fazer em conjunto com a sociedade académica, científica, e isto revela bem o grau de participação e de envolvimento dessa mesma
comunidade. E se nós analisarmos a evolução do depósito legal, percebemos a aceitação que este projeto está a ter e continuará a ter na comunidade científica. Depois também, eu diria, é um reconhecimento justo a todas as pessoas envolvidas na FCT, Universidade do Minho também, que têm sabido fazer escalar o próprio projeto, porque não é fácil fazer escalar um projeto como esse, que obriga a desafios, quer em termos de infraestrutura, quer em termos de software, e, portanto, este é algo que se tem conseguido dar resposta e que permitam aqui destacar, por exemplo, a ligação com a Ciência Vitae, que recentemente esta interoperabilidade que é cada vez mais relevante e que faz com que os investigadores se sintam mais confortáveis na informação que vão acrescentando e não têm que continuamente refazer as coisas. Esse é um bem verdadeiramente importante, sobretudo porque cria confiança e credibilidade junto à comunidade científica e académica. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que temos vindo a ser capazes de fazer, nesse caso esse projeto e a FCT, é bem revelador desse grau de participação e de ir ao encontro das necessidades dos investigadores. Depois, uma palavra também eu diria, de muito reconhecimento por todos aqueles que nas bibliotecas, serviços de documentação, porque é um nome que existe variado entre as diferentes instituições, embora é uma coisa interessante, recentemente as pessoas gostam muito de se sentir donos da biblioteca, por causa é um instrumento interessante, mesmo em termos de afiliação, que revela, mas que muitas vezes, eu diria, são mal amados. Quando eu diria são mal amados porque fazem um trabalho invisível, um trabalho de enorme valor, mas que muita gente entende, lá estão aquelas pessoas a pedir-me para fazer o upload da tese, do artigo, perdoam uma expressão, muitas vezes acabam por funcionar como quase uns capelões da ciência, mas que é fundamental. Sem esse trabalho, sem sobretudo sentir as próprias necessidades, é difícil. E permito uma homenagem porque essas pessoas têm sido capazes de uma evolução muito forte e de um diálogo muito permanente com os investigadores. E hoje em dia eles representam verdadeiros ativos e verdadeiros parceiros junto da comunidade académica e científica. E isto é também revelador. E também uma palavra a todos os docentes e investigadores que se apropriaram do projeto porque perceberam aqui uma vantagem muito forte. 4 ou 5 notas finais. A primeira é que o RCAP tem contribuído para uma visibilidade externa da ciência em Portugal. A quantidade de documentos hoje em dia depositados, mas sobretudo os downloads, é bem revelador. E depois tem contribuído de uma forma muito interessante para algo que todos nós sentimos, que é a ciência que se faz em português. Claro que nem tudo aquilo que está depositado é em português, muito é em inglês, em francês, mas é um repositório significativo da ciência em português. E este é um ativo estratégico cada vez mais importante para a nossa comunidade científica, para a afirmação dessa mesma ciência que se faz em português. Depois é também um contributo inesurável para aquilo que falamos de ciência aberta. E todos em dia nos apercebemos da importância da ciência aberta e da disponibilização da investigação que se faz. Não apenas aquela que, fruto quer da FCT, quer de muitos dos projetos europeus, nós temos que depositar obrigatoriamente os dados, mas sobretudo como um movimento importante de partilha dos investigadores da comunidade académica com todos os seus pares e sobretudo com aquilo que a professora Ana Sanches enfatizava, a democratização da ciência e do conhecimento. Essa é uma responsabilidade que eu reputo, uma responsabilidade social dos investigadores, das instituições, em disponibilizarem o conhecimento, a ciência que fazem em prol dos seus colegas, mas sobretudo em prol da criação de uma sociedade baseada no conhecimento, e não há sociedade baseada no conhecimento se não houver acesso à investigação, se não houver acesso ao conhecimento, à ciência que se faz nas diferentes instituições. Portanto, essa é também uma responsabilidade social que as instituições e que o RCAP têm protagonizado. E depois é também um contributo para a cidadania. E este é algo que é cada vez mais relevante. O RCAP permite, naturalmente, o acesso ao conhecimento, à ciência, e permite uma informação mais participada e permite, sobretudo, que se construam opiniões
muito mais informadas sobre os diferentes assuntos do nosso dia-a-dia. E, portanto, termino com uma palavra de felicitação. O final do dia será também de celebração com a entrega de vários prémios a instituições, a investigadores, fruto deste movimento. O CSISP será sempre um parceiro e aqui os dirigentes têm um papel essencial na promoção do RCAP. É importante não esquecer o papel que os dirigentes têm em adotar, ou na altura o portal de GOIS, ou o RCAP, como depósito obrigatório em cada uma das suas instituições. Há várias práticas, há instituições que atribuem um prémio a quem mais aloja documentos, ao crescimento, etc. Um conjunto de boas práticas, mas este é um papel fundamental que as instituições têm que assumir também como seu. Não podem apenas ficar dependentes da vontade dos seus docentes, dos seus investigadores. Aqui, a existência de uma política institucional em favor do depósito da ciência aberta é fundamental para construirmos, naturalmente, uma ciência mais democrática, uma ciência que, naturalmente, seja acessível por todos. E, portanto, felicito mais uma vez a FCT e o projeto RCAP por esses 10 anos ao serviço da democracia, ao serviço da cidadania e, sobretudo, ao serviço do conhecimento. Muito obrigada. Peço agora que use da palavra o magnífico reitor da Universidade de Coimbra, professor Dr. João Gabriel Silva, anfitrião desta importante iniciativa e que irá intervir também na qualidade de representante do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Queremos ouvir as suas palavras. Obrigada. Muito obrigado. Quero naturalmente começar por saudar a professora Ana Sanches, representação da FCT, o professor Pedro Dominguinhos, enfim, presidente do Politécnico de Setúbal e presidente do CSISP. E, enfim, eu de facto estou aqui numa qualidade dupla, embora permitam-me que esteja, em primeiro lugar, a receber-vos nesta casa, que tenho todo o gosto em fazê-lo. É difícil quando se faz uma pequena intervenção como esta numa universidade antiga não pôr aqui um pozinho de história, né? E como estamos a falar de repositórios, talvez nem todos tenham noção de que uma das funções da universidade nos tempos mesmo antigos era a simples preservação do conhecimento. O número de pessoas que tinha acesso ao conhecimento da altura era tão pequeno que nós agora falamos nas missões da universidade, a ensinar, a investigar, enfim, a ligação direta à sociedade, e não pomos lá na lista a preservação, a simples preservação do conhecimento. Mas, de facto, isso era uma função central nos tempos antigos, de tal forma que muitos de vós já terão, por exemplo, tido oportunidade de visitar aqui o sítio onde foi a prisão académica, pelo menos durante algum tempo, mas talvez não saibam que uma das penalidades mais fortes era imposta àqueles que roubavam livros ou estragavam livros. Portanto, enfim, das penalidades de facto mais pesadas. Naturalmente estamos a falar de um período anterior à imprensa, naquele período em que quando alguém morria com posses, algo que era listado na sua lista de bens a distribuir aos seus descendentes, aos seus herdeiros, era a lista dos livros que possuía, e quem possuía, por exemplo, 10 livros era uma pessoa rica, porque eles eram, enfim, escritos à mão e, portanto, com um valor incalculável. E, portanto, digamos que a preservação do conhecimento de que nós estamos a falar quando falamos de um repositório científico é algo que é muito antigo e entranhado nesta casa e, portanto, acho que ela é particularmente adequada para receber um encontro como este. E permitam-me, aliás, aqui 2 ou 3 reflexões apenas sobre esta matéria e gostava de começar precisamente por esta questão da preservação. Nós estamos a falar de repositórios digitais e temos vindo sucessivamente a ver resoluções da Assembleia da República a impor que tudo seja digital e eu tenho dúvidas sobre se isso é uma boa direção. E a questão é que há uma diferença fundamental entre a preservação dos bits, e eu sou informático, e a preservação de um livro. A preservação de um livro impresso em papel é algo que é estritamente passivo, desde que nós o coloquemos numa estante e que não chova e os ratos não vão lá, e enfim, pronto, a menos de um pequeno conjunto de ameaças que é preciso ter em conta,
o livro mantém-se lá legível, utilizável 200, 300, 400 anos. Os bits, nós desligamos a eletricidade e nos minutos seguintes já não existe nada. É evidente que há discos que preservam a informação depois da eletricidade ser desligada, mas todos aqueles que estão ligados à informática sabem que a longevidade desses suportes é muito curta. Ao fim de, com boa vontade, 10 anos, 20 anos, já não se consegue ler nada do que lá está. Quem tem mesmo as cassetes de vídeo tiradas com os momentos da família há 20 anos atrás, já poucas as conseguem ler. E, portanto, estamos a falar de longevidades muito diferentes, para além de que a preservação do livro é passiva, repito, não tem custos, a não ser ter o sítio mais ou menos protegido, e toda a infraestrutura necessária para manter os repositórios online custa imenso dinheiro todos os dias, em pessoas, em eletricidade, em equipamento, em manutenção, etc, etc. E, portanto, o gasto de o colocar disponível é muito mais elevado do que manter os livros disponíveis. E, portanto, a ideia de que o digital resolve tudo parece-me pouco avisada. Naturalmente que o grosso deve circular no modo que existe atualmente, mas pelo menos daqueles elementos mais valiosos, mais filtrados, não é tudo, a internet está cheia de lixo, mas as coisas mais valiosas, mais selecionadas, devem continuar a ser guardadas em papel. E, repito, as atitudes demasiado fundamentalistas no sentido de que é tudo digital, e repito que ultimamente temos recebido várias resoluções e leis da Assembleia da República a impor que seja tudo digital, acho que é falta de perspectiva e falta de noção do que é que significa, se esse é o nosso objetivo, que é preservação do conhecimento, disseminação, mas também preservação, não é uma boa via. As duas coisas são complementares, todas têm o seu lugar, de uma maneira geral, sempre que se exagera num sentido, está-se aí num caminho desinteressante. Um outro aspecto que eu penso que nós temos sempre que ter presentes quando falamos em acesso aberto é que o acesso aberto, isto já é do nosso dia-a-dia, transferiu o custo da disseminação das revistas, dos livros, do leitor para o autor. Quem paga atualmente a publicação, em maior ou menor grau, e cada vez em maior grau, é o autor, já não é o leitor. Isso tem muitas consequências que nós não sabemos resolver e que não vejo grandes perspectivas de virem a resolver. Para já, os orçamentos dos projetos da FCT não aumentaram pelo facto de nós agora temos custos muito mais elevados com a publicação dos artigos. Então, e quanto mais importante é a revista, mais milhares de euros são necessários para essa mesma publicação. De onde é que vem o dinheiro? Naturalmente vai-se roubar, enfim, roubar é um termo se calhar pesado demais, mas vai-se retirar àquilo que era o dinheiro para fazer a investigação propriamente dita e para, enfim, descobrir conhecimento novo. E depois permite um conjunto grande de desvios em relação àquilo que era a missão original das coisas, que era de que as revistas eram mais lidas por terem informação mais relevante e, portanto, de alguma maneira, os leitores, ao escolherem revistas, os livros que pretendiam copiar, estavam eles próprios a fazer alguma seleção. Neste momento, quem paga, independentemente de ser muito lido ou pouco lido, quem paga, naturalmente, as citações e não sei o que depois permitem compensar isso um pouco, mas quem tiver dinheiro tem outras condições para publicar do que quem tem boas ideias apenas e menos dinheiro. E esta troca, esta transferência do custo do suporte das publicações, mesmo que estejam em formato digital, porque, como ainda há pouco disse, e todos sabem bem, ter revistas em formato digital não é necessariamente mais barato do que produzi-las em papel. Há uma pequena diferença, mas continua a ter custos significativos. E, portanto, pondo o custo de manter essa infraestrutura todo do lado do autor, representa uma alteração dos parâmetros de funcionamento que não tem só aspectos positivos e, repito, aliás, tem bastantes aspectos negativos
e que nós não sabemos resolver ainda de forma plena. Isto em nada põe em causa o RCAP e todas as iniciativas de acesso aberto com as quais estou inteiramente de acordo, aliás, dos quais sou um defensor. Mas nós, até para defendermos aquilo que achamos que está correto, temos de ter consciência dos limites e das dificuldades que esses mesmos mecanismos levantam. E por último, não posso deixar de, e até pegando nas palavras justas que foram ditas pela professora Ana Sanches e pelo professor Pedro Dominguinhos em relação às vantagens e até à cidadania que está subjacente, ou ato de cidadania que está subjacente a esta divulgação para todos do conhecimento, não podemos deixar de constatar que na nossa sociedade cada vez há mais sinais de que não estamos a conseguir fazê-lo, porque o conjunto de decisões que nós assistimos quase diariamente, que são baseados não é na ausência de ciência, que são feitas contra a ciência, contra aquilo que nós conhecemos como sendo dados efetivos e reais. Enfim, posso dar exemplos simples e fáceis, como sejam as alterações climáticas, mas podia falar de muitas outras coisas, mostram que esta disponibilização do conhecimento científico que é feito através do acesso aberto está a falhar por qualquer coisa. Por muitas, seguramente, mas uma delas é porque está, como aliás das próprias descrições já feitas e que são mencionadas muitas vezes, ressalta com clareza, porque ela está muito confinada à própria comunidade científica. E para ser um verdadeiro auto de cidadania, ela precisaria de sair desse mundo e conseguir chegar aos outros, aos cidadãos, mais ou menos bem informados, com outros interesses e que depois são decisivos em muitas tomadas de decisão. E, portanto, os repositórios de acesso aberto são essenciais, não tenho nenhuma dúvida nessa matéria, têm problemas para resolver e, portanto, aquilo que eu gostaria era de, enfim, o meu sonho era que para os próximos 10 anos nós conseguíssemos encontrar formas de a informação que estamos a disponibilizar nestes repositórios conseguisse de facto chegar ao conjunto dos cidadãos e de facto influenciar mais do que aquilo que tem conseguido fazer, porque é insuficiente. E não estou a falar de Portugal em particular, estou a falar, o mundo é cada vez mais global, enfim, que este conjunto de decisões coletivas que nós vamos tomando seja cada vez mais baseado nesta mesma ciência que nós disponibilizamos, em vez dela ficar limitada a um gueto daqueles que já são os crentes desta forma de entender e interagir com o mundo. E, portanto, que estes 10 anos, que nós todos em conjunto, concretamente e em particular os presentes nesta sala, que são os mais interessados, consigam dar contribuições relevantes para resolver estes desafios que não são pequenos, que nós temos à frente e que, no fundo, e pegando novamente aqui nas palavras do professor Pedro Dominguinhos, que consigamos concretizar esse desígnio, que não está concretizado, disto ser, desta disponibilização de conhecimento, neste caso, ciência feita em Portugal, mas que esta disposição de conhecimento consiga, de facto, transformar-se num verdadeiro ato de cidadania transversal e capaz de influenciar o devir do país e do mundo. E acho que é o melhor que eu posso desejar para o RCAP. Muito obrigado. Agradeço, estamos a terminar, agradeço à senhora professora doutora Ana Sanches, ao senhor professor doutor Pedro Dominguinhos, ao magnífico reitor da Universidade de Coimbra, doutor João Gabriel Silva, as suas intervenções desta sessão de abertura e dou concluída esta sessão inicial do dia RCAP. Muito obrigada.